Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro Avançado de Estudos e multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Simone Pereira Costa Benck. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante educadora do Distrito Federal. A nossa convidada é graduada em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, o UniCeub, e graduada em Matemática pela Universidade Católica de Brasília. É mestre em Educação pela Universidade de Brasília e doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 1994, onde exerceu funções muito importantes. Tem experiência em vários campos, filosofia, educação superior, gestão educacional, formação de profissionais da educação, trajetórias acadêmicas e políticas educacionais. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco o Diploma de Honra ao Mérito da Câmara Legislativa do Distrito Federal e Prêmio de Gestão Escolar do MEC, da Unesco e da Fundação Roberto Marinho. Atualmente é reitora pró-tempore da Universidade do Distrito Federal, professor Jorge Amauri Maia Nunes. Muito obrigado, professora Simone Benck, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante educadora. Por favor. É interessante que a gente olha para o senhor e o vi falando sobre a nossa formação, não é? E a gente vê como a gente é pequenininho perto do senhor. É um prazer imenso. Obrigada por esse convite. Espero conseguir registrar aí de uma história, a minha história, alguns pontos que colaborem para que outros também possam se inspirar. E parabéns pela iniciativa e pelo programa. Bem, professor, eu acho que, na verdade, a minha vida, assim, a minha infância, a minha juventude, e ainda hoje, o que eu venho fazendo é dizendo sim, profissional e academicamente, as oportunidades que são oferecidas, né? Que a vida oferece. E que a gente busca, em alguma medida. Eu não sei se a gente é escolhido ou se realmente nós vamos escolhendo. Mas eu sou aqui do Distrito Federal, nasci numa região administrativa aqui do entorno, Sobradinho, eu nasci em Sobradinho em 1973, e sou filha de professora do curso normal, o antigo curso normal, na Escola Normal de Sobradinho, professora Maria de Lourdes. Eu sou filha de uma família nordestina, meu pai teve pouca escolaridade, ele fez até o quarto ano apenas, e veio para Brasília logo no início da cidade, não é? Para trabalhar e para fazer carreira, fazer vida aqui no Distrito Federal. A minha mãe é professora da Secretaria de Estado de Educação, então a gente conviveu, eu e a minha irmã, muito de perto com o que é a lida docente na rede pública do Distrito Federal desde a nossa primeira infância. Então, eu escrevia os cartazes da minha mãe para ela levar para a escola, ela gostava da nossa letra, da minha letra, e a gente escrevia esses cartazes para ela poder levar para a escola e tornar as aulas
mais interessantes, mais dinâmicas, desde quando a gente ainda era bem pequeno. Aos 16 anos, eu entrei para a faculdade de economia. Imagine, na época, professor, eu tinha feito uma tentativa para o vestibular de odontologia na Universidade de Brasília. E é muito interessante porque a gente tinha essas duas perspectivas, ou fazer odontologia, porque era uma profissão na época da década de 90 que estava em expansão, era uma profissão que poderia gerar futuro, né, profissional, e também a parte de você ter autonomia mesmo, de ser um servidor autônomo, ou eu fiz vestibular para economia, porque tinha a imagem de que poderia ser uma servidora pública, de possibilidade de participar de mais concursos públicos, né? Então, em 92, eu já estava na faculdade de economia, aqui no CEUB, e em 93 eu participei, no final de 92 eu participei do concurso para professora da Educação Básica do Distrito Federal. Naquela época eu fui aprovada, eu tive que correr atrás do normal, porque eu só tinha feito o curso científico no segundo grau, então corri atrás do curso normal e fazendo economia, entrei como nível médio na Secretaria de Estado de Educação para trabalhar em anos iniciais. Hoje, os anos iniciais é alfabetização. É, no primeiro momento, eu fui selecionada para trabalhar numa zona rural em Sobradinho. Fui trabalhar a 80 quilômetros da zona rural mais distante do centro da cidade, que era é, indo para o Engenho Velho, indo para aquela região ali de Sobradinho, e fui acolhida lá nessa primeira escola, com uma escola com seis professoras que trabalhavam com estudantes de alfabetização. Foi um aprendizado muito grande. Naquele tempo, eu tentei conciliar o curso de economia, transferir o meu curso do matutino para o noturno. Infelizmente, não foi possível dar continuidade à formação, eu tive que trancar a faculdade porque eu não conseguia chegar a tempo no, no plano piloto para estar fazendo para a primeira aula. Então, eu comecei a perder aula e tive que trancar. Eu acho que o meu início na Secretaria de Educação, justamente pelo fato de que eu também já trabalhava desde 2000, desde 91, 90, eu já trabalhava em outras atividades mais informais para poder complementar a renda na minha casa. Os meus pais se separaram, né, muito quando a gente era muito nova, e a minha mãe dava conta dessa lida toda sozinha. Então, nesse primeiro momento, chegar ao concurso público, chegar à Secretaria de Educação, foi como se fosse um divisor de águas muito grande para a gente. E aí começa um aprendizado muito grande do que é ser docente, do que é ser professor e ainda mais ser alfabetizador no dia a dia do trabalho com a alfabetização de crianças de 7 anos. Naquela época, a alfabetização se fazia nos 7 anos, e nós trabalhávamos aqui no Distrito Federal com duas turmas. Tínhamos turma no matutino e no turno vespertino, né? Então, era uma jornada de trabalho bem densa. Eu tive que suspender a formação durante 6 meses, até que consegui uma transferência da zona rural e vim trabalhar no centro de Sobradinho. Pude retomar a faculdade, concluí a faculdade, e nessa busca de aprendizagens do ponto de vista de uma formação mais pedagógica do dia a dia da escola, eu quero dizer que os professores e os colegas de trabalho da rede pública de ensino do Distrito Federal tiveram um papel preponderante na minha formação. Posteriormente, eu fui trabalhar assim com ensino de filosofia, fui buscar outras formações mais técnicas para qualificar o trabalho dentro da rede de alfabetização. Fui estudar filosofia muito para entender esse pensar crítico das crianças, né? As crianças chegam com muito questionamento dentro da sala de aula e, infelizmente, a gente identificava logo nos 2, 3 primeiros anos da formação infantil que as crianças iam sendo colocadas em caixinhas e iam, parece que, deixando de lado esse potencial crítico por serem muito mais entendidas como crianças desobedientes ou impacientes e não como crianças em processo de formação. O ensino de filosofia me ajudou muito na Universidade de Brasília, e a gente participou em 2000
já de um programa de ensino de filosofia aqui no Distrito Federal pela Faculdade de Educação. E tive também a oportunidade, já em 98, 99, de estar ingressando como aluna especial do mestrado, né? Então, veja, eu primeiro fiz economia, eu fui para ensino de filosofia como especialização e fui fazer o mestrado tendo apenas o normal. Muito posteriormente, após o mestrado, é que eu tive a oportunidade de retomar e fazer a formação em licenciatura e aí em matemática. É, é um híbrido de experiências que advém muito mais do cenário da prática do que necessariamente de uma formação horizontal, né? Uma formação mais linear do ponto de vista de vir da pedagogia e trabalhar com a alfabetização. Eu sou muito grata a essa trajetória, eu digo uma trajetória mais frankensteiniana, porque as questões sobre política e o curso de economia me ajudaram muito a problematizar questões de trajetórias mesmo de formação. Acho que pela minha trajetória acadêmica não ser necessariamente uma trajetória toda calcada na pedagogia, isso me inquietava, porque, ainda que eu não viesse da pedagogia, eu me entendia parte dos processos de alfabetização das crianças, dos jovens com os quais eu trabalhei, né? Então, na UNB, no mestrado, fui sendo absorvida em algumas disciplinas de orientação educacional, me inquietava muito entender um pouco mais sobre essas áreas da psicologia, da orientação educacional, de como estar em sala de aula, como transitar no espaço mesmo da sala de aula com a missão de alfabetizadora. E, por outro lado, dentro da via acadêmica na própria Universidade de Brasília, fui absorvida no programa de Política, Estado e Gestão, e tive o privilégio de ter notáveis professores naquela discussão em que a gente já vinha aí, antecedia a discussão da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases 96. Então, foi um fortuito de várias variáveis que se encontraram nos anos 90 na minha vida, que me permitiram chegar à Universidade de Brasília e transitar ali na Faculdade de Educação, é, conseguindo escolher mais diretivamente que lugares eu gostaria de transitar dentro da minha formação é, educacional, da minha formação acadêmica. Eu fui absorvida na época no núcleo NESUB, um núcleo de estudos da educação superior. Trabalhei com o professor Carlos Benedito e com o professor Jacques Veloso, que coordenaram esse núcleo, e esse núcleo teve brilhantes colegas que por lá passaram, e nós entramos numa pesquisa nacional sobre trajetórias acadêmicas no Brasil. O professor Jacques tinha acabado de fazer publicações sobre dados e resultados do ensino médio, e a gente acompanhou muito, né, nesse sentido, naquela época, o que era um grande questionário de pesquisa para todas as regiões brasileiras, e o NESUB tinha, com esses estudantes que faziam parte do núcleo, tinham que concatenar com a gestão do professor Jacques, do professor Vigílio Aragongo, do professor Carlos Benedito, tinham que concatenar esses dados, e nós trabalhávamos muito os dados nacionais para que sucederam depois inúmeras publicações que alimentam aí muito os perfis e as trajetórias acadêmicas identificadas no país e analisadas desde a década de 80, com profundidade dentro do núcleo de estudos da educação superior. Dentro do mestrado, a minha dissertação caminhou muito para trajetórias acadêmicas, em particular o caso Universidade de Brasília. Era uma pergunta que me fazia, não me deixava quieta, e acho que é interessante como a gente enxerga a nossa trajetória de hoje olhando para trás, não é? E por isso digo que muito mais a gente vai dizendo sim. É, eu sempre me perguntei muito como que os acadêmicos, os profissionais, os intelectuais brasileiros não pareciam contribuir ainda mais de perto da prática diária do que é a formação na educação básica, e nós ficávamos na sala de aula na educação básica nos sentindo muito órfãos ou tendo que buscar jornadas triplas de formação para dar conta de turmas
de alfabetização em diferentes níveis de alfabetização, dentro de 40 horas semanais de trabalho. É, acho que é um pouco isso, né? E a minha busca naquela época era muito entender como uma universidade, como a Universidade de Brasília, traçada com um projeto emancipatório de formação intelectual, um projeto de vanguarda mesmo para a formação de intelectuais, e que teve o privilégio de ter a grande intelectualidade, a nata da intelectualidade mundial na elaboração dessa universidade, no pensamento de constituição dessa universidade, como os profissionais colaborariam, vindo de suas áreas, mas, diria eu, naquela época, assertivamente, né, para o mundo prático da vivência da educação básica e da transformação de educação, tão urgente para todos nós que estamos vivendo os sistemas educacionais mais de perto, como professores na ponta. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Posteriormente, fui para também algumas outras formações mais políticas. Participar desse núcleo de estudos de educação superior era um lugar muito masculino. Acho que o fato de eu ser mulher também foi uma questão interessante. Você veja, no próprio NESUB nós não tínhamos professoras mulheres coordenando, eram perfis mais masculinos, e vir da economia, o professor Jacques Veloso também é economista de carreira, vir da economia favoreceu um olhar, eu acho, mais plural do que seja também os percursos pedagógicos que podem ser feitos do ponto de vista da construção política. Posteriormente, tive também a sorte, em 2008, de ingressar na Unicamp, também no programa de Política e Gestão. Lá o meu orientador foi o professor Luiz Aguilar. Foi muito interessante, porque o professor Luiz Aguilar é um argentino, mas também adveio, né, também sua primeira parte de profissional inteira foi na educação básica, e a gente tinha muito essa coincidência feliz de sermos docentes da educação básica, nos arvorando a discutir política e formação superior, e como que isso pode reverberar da academia para o sistema de ensino e vice-versa. Eu dei continuidade também aos estudos de trajetórias acadêmicas na Unicamp, e discutindo muito essa relação de políticas sociais e políticas educacionais e construção de política pública, e me vejo em 2019 chegando a uma oportunidade ímpar, eu diria, um privilégio muito grande, de trabalhar para elaboração do projeto de construção de uma universidade distrital. Mais uma vez, o Distrito Federal se arvorou a redesenhar o que seria a implantação, a criação de uma universidade do Distrito Federal. Nós tivemos essa sorte, fomos assoberbados aí, né? Quase sucumbimos durante a pandemia, e 2020 foi um ano muito difícil, porque o governo do Distrito Federal vinha com uma proposição de aprovar dentro da Câmara Legislativa o projeto de lei para a criação da Universidade do Distrito Federal, uma universidade que já havia sido criada mais de uma vez e que, infelizmente, durante a implantação, o projeto não alavancava, e a gente tive essa missão de trabalhar com o professor Jorge Amaury Maia Nunes, um professor da Universidade de Brasília aposentado do Direito, que compôs a equipe de transição aqui de governo, de 2018 para 2019, para estar discutindo e tentando, em alguma medida, eu diria, focar num projeto de lei que fosse para a Câmara Legislativa do Distrito Federal mais amadurecido em relação às tentativas anteriores, e que, ao mesmo tempo, agregasse politicamente o interesse de diversos partidos, de diversas frentes, que se uniam em 2019 para esse desenho político. Foi um momento também muito difícil do ponto de vista nacional. Nós tínhamos uma política nacional muito clara de desmonte da universidade, de agressão ao papel da ciência, de retirada dos recursos da ciência em 2020, 2021.
Todos os acadêmicos passaram e viveram muito isso de perto no Brasil. Então, a Universidade do Distrito Federal, ela, ainda que em redesenho no âmbito do Executivo e do Legislativo, no DF, ela foi atravessada mais uma vez por dois fatores que eu diria basilares para a força que essa menina universidade distrital traz em si. Ter nascido mais uma vez na pandemia e em um governo federal que necessariamente chamava, não é, a Universidade de Brasília de espaço de balbúrdia, dificultou muito as discussões dentro do Distrito Federal, as discussões, eu diria, mais políticas sobre o sentido de se criar mais uma universidade. O DF sempre teve muito essa visão de que a Universidade de Brasília daria conta do recado, mas, ao mesmo tempo, nós temos um setor privado no Distrito Federal abrangente, em, se reinventa muito fortemente, né? E tem majoritariamente vagas dentro do Distrito Federal da educação superior. Então, eu diria que a Universidade do Distrito Federal nasceu aí, mais uma vez, atravessando fronteiras, como nos exemplos do século passado, né? Quando a gente criava lá com Anísio Teixeira, a primeira tentativa de implantação, em 1935, deu uma universidade distrital. De lá para cá, em 2021, a lei foi aprovada. Nós implantamos agora, nesse ano de 2023, 9 cursos superiores de graduação, além de medicina e enfermagem, que foram integrados à universidade e já faziam parte da nossa escola de saúde, a ESCS, uma escola bem conceituada nacionalmente e internacionalmente. E se eu pudesse ainda acrescentar nesse tempo de fala, uma experiência foi um grande divisor também para mim, para transitar nessa linha do que seria trabalhar tanto no mundo real e na prática e tentar contribuir com algum estudo e com a minha formação mais nesse sentido de discussão de gestão e de política pública da educação superior. Eu estive na Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, na CONAS, entre os anos de 2012 e 2016, com o professor Robert Verheyen, com o professor Sérgio Franco, e realmente foi uma grande faculdade, mais uma grande universidade na minha vida, a oportunidade de estar entre aqueles notáveis, né, entre aquele grupo notável de notório saber ali da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, com a franca expansão dos sinais e discussão da criação do que seria o INAS, enfim, foi muito, muito proveitoso. Tem gente que olha para mim e diz que, na verdade, a minha trajetória é sorte, professor Isaac Reutemann. Eu diria que teve muita sorte, mas também diria que a vida foi muito generosa comigo e que os professores que tive na academia sempre foram muito respeitosos e zelosos com esse brilho no olho que eu tenho em relação a vir do mundo prático e de a ele querer sempre voltar, no chão da sala de aula. Muito bom, bela trajetória, professora Simone. Antes de pedir que faça uma mensagem aos jovens que nos assistem, queria comentar, né, a sua trajetória, né, de Sobradinho, a primeira reitora da Sim. Universidade do Distrito Federal, né? Quer dizer, é uma bela trajetória e uma grande responsabilidade, né? E no Distrito Federal nós agora temos a terceira universidade pública, né? A primeira Universidade de Brasília, que já completando 60 anos é adulta, né? A rede de institutos federais, né? Que Sim. é uma adolescente e agora, na primeira infância, a Universidade do Distrito Federal. Pediria, professora, que enviasse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Ai, se eu pudesse dizer alguma coisa para os jovens, eu diria a todos eles: digam sim. Permanentemente digam sim, né? Porque até quando a gente pensa que foi escolhida, se uma paixão muito grande não falar por nós, não faz sentido, né? Então, eu gostaria demais que os jovens brasileiros, principalmente, fizessem dentro da sua formação, não necessariamente escolhas profissionais ou escolhas acadêmicas
do que venha a supostamente ser mais rentável como vida profissional, mas que esses jovens decididamente digam sim ao que amam fazer, ao que se apaixonem por fazer, né? Eu acho que esse é um primeiro grande passo. As escolhas estão realmente no dia a dia, do sim que a gente diz, muito mais do que no lugar das inferências do que são as hipóteses que a gente equaciona. Sim, perfeita mensagem da professora Simone, que eu assino embaixo, né? Queria destacar que deve ter sido um privilégio, né? Conviver no núcleo de ensino superior, né? Sim, Com os amigos Carlos Benedito e principalmente Jacques Veloso, uma figura importante na educação brasileira, né? E desejo, professora Simone, voltaremos aqui depois de 2 anos para dar conhecimento dos avanços da Universidade do Distrito Federal e desejo sucesso à magnífica reitora, né, nesse desafio e conte com toda a comunidade acadêmica do Distrito Federal e do Brasil. Esse e outros programas do movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Eu gostaria de agradecer imensamente a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá. até lá, professor, obrigada, e até lá com alegria.